Hoje é dia 29, quinta-feira. Esse é o nosso último, porém, não menos importante editorial do dia. E a gente vai encerrar bem o dia entendendo ali, sabe, os meandros desse lamaçal chamado sistema que segura o Brasil para trás, né, que é uma âncora. Mas vamos lembrar de Brasil para trás? Vamos lembrar de 2016, impeachment de Dilma Rousseff? Você lembra da apoteose que foi do povo nas ruas gritando pelo impeachment da Dilma Rousseff, o Brasil unido para tirar, né, aquela escória que estava roubando o Brasil? Você lembra disso? Pois é. Uma figura poderosa daquela época, um inimigo da Dilma Rousseff, que foi um dos grandes responsáveis em derrubar a Dilma Rousseff, agora está de volta. E adivinha? O foco agora é pegar o Lula. Pois é, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar sobre o importante caso, as Big Techs e a guerra com o Supremo Tribunal Federal. Pois é, a Daniela Lima já fez um vídeo dizendo que sim, o governo, né, tá doidinho para censurar, né, as Big Techs. Inclusive, vai utilizar o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas tem gente que não está gostando nada disso. Inclusive, a Maria Elvira Salazar, deputada, falou que o Alexandre de Moraes é um tirano, né, e que ele precisa ser parado. Por outro lado, o Paulo Gonet acabou de dar um tiro no pé. A medida que ele expôs agora joga por terra qualquer argumento ou vestígio de parcialidade, ou melhor, de imparcialidade que poderia acontecer nessa ação contra o Eduardo Bolsonaro. Também sabe quem apareceu? Lembra do Bruno Bianco? Pois é, ele foi advogado-geral da União, lá do governo Bolsonaro. Voltou para prestar depoimento diante o Supremo Tribunal Federal. Parece, né, que não agradou muito as falas dele para o ministro Alexandre de Moraes, que jogou por terra mais uma falácia, aí, mais um argumento, né? E aí, por fim, mas não menos importante, quem levou uma peia, mas apanhou de vara de marmelo. Não sei se você sabe o que é isso, às vezes de vara de goiaba ou de vara de marmelo, foi o Haddad. Pois é, juntou o Alcolumbre e o Mota, pegaram o Haddad, mas deram uma surra tão grande nele, mas meu irmão, que isso aqui vai dar dor de cabeça, porque o Haddad já falou que o Brasil vai quebrar se o Mota e o Alcolumbre fizerem uma situação. E eles falaram que vão fazer. Não tá nem aí com o governo. Parece que o racha começou. Tudo isso é parte desse editorial. Então, deu para você ver que você vai ter que sentar aí, pegar a pipoca. O jogo, né, tá bem interessante e nossa novela preferida, chamada Política Brasileira, tem um novo capítulo. Então, não esquece, tá, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Bora cumprir nossa meta, batendo 2 milhões de seguidores e vamos para cima porque tem muita informação importante. Vamos lá, pessoal. Bora entender o que está acontecendo. É o seguinte. O Pavlov, Chris Pavlov, é um representante de uma rede social. Igual o YouTube, é concorrente do YouTube, chamada Rumble. Você deve lembrar da Rumble, né? Que foi expulsa do Brasil de certa forma. O Chris Pavlov, ele mandou uma provocação ao Alexandre de Moraes. Você deve ter acompanhado, né, a matéria do Metrópolis. Eu já falei sobre isso hoje com vocês, mas aí vocês vão entender o porquê eu estou voltando aqui. O CEO de rede social, o Chris Pavlov, provoca Moraes. É hora de voltar ao Brasil. Depois que o Marco Rubio anunciou que vai sancionar censuradores de americanos, o Pavlov, que é americano, escreveu o seguinte, abre aspas, caro Alexandre de Moraes, talvez seja a hora do Rumble volte ao Brasil. O que você acha? Atenciosamente, Chris Pavlovski. Ou seja, cutucando ali o ministro Alexandre de Moraes. Mas o porquê disso? Hoje, a CNN soltou uma matéria. E nessa matéria, eles deixaram bem claro o seguinte. Não é o Eduardo Bolsonaro. São as Big Techs, como o Chris Pavlov, como o Getry, como o Facebook, como o X, enfim, o Google. São as redes sociais, os mecanismos de comunicação hoje que estão dominando o mundo, que querem a cabeça do ministro Alexandre de Moraes numa bandeja para o Donald Trump.
Isso aí ficou claro. E essa cutucada do Pavlov mostrou isso. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. O ministro Alexandre de Moraes está lidando com gente muito mais forte. Só que o STF resolveu entrar na dança e comprar a aposta. Afinal, o que as redes sociais não querem é ser regulamentada pelo Supremo Tribunal Federal, que já deixou muito claro que tem um lado político e ideológico. E não deveria. Olha só essa matéria do Gazeta do Povo. Força-tarefa. Lula e STF para regular as redes agrava o risco de censura mais severa em 2026. Este é o grande risco. Eles estão dobrando a aposta. Eles virão com tudo para implementar o sistema onde eles vão regular tudo o que você pode dizer. E aí, quem é de direita, meu irmão, cuidado com o que você vai comentar até nas redes sociais. Vão mirar todo mundo. O governo Lula e o Supremo Tribunal Federal deram sinais, nos últimos dias, de que planejam uma escalada de iniciativas para acelerar o controle das redes e a liberdade de expressão no Brasil, agravando os riscos de recrudescimento da censura nas eleições de 2026. E, literalmente, o que se tem aqui em vista é que 2026 será tiro, porrada e bomba contra a direita. Já contra a esquerda, tudo é possível. Podem fazer à vontade. Para você ter noção da parcialidade deste caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, escreveu um livro que foi lançado junto com a turma da USP, os amigues lá das universidades. Eles escreveram, eles acompanharam, né, a publicação, a liberação do livro Democracia e Redes Sociais, by Alexandre de Moraes. Olha só, em livro, Moraes defende o controle da desinformação na rede. O ministro descreve o modus operandi dos disparos em massa da, abre aspas, extrema direita. Deu para perceber que é um ministro do STF escrevendo um livro atacando um espectro político? Se quer ser político, vai pedir voto. E aí, como se não bastasse, a Daniela Lima, a da Globonews, turma que quer o fim das redes sociais como se não houvesse amanhã. Afinal, responde pro tio aqui. Você prefere assistir o Sandro aqui, esse xarope que não recebe dinheiro público, que vem aqui e fala errado, tem hora, fala a língua do povo? Ô, Daniela Lima, tem grana pra caramba. Tem muita grana do governo investida ali na Globo. Qual que você prefere se informar? Pois é, eu acredito qual seja a sua resposta. Afinal, você tá aqui, não lá. E é por isso que eles odeiam tanto. Mas olha o que ela falou. O STF marca julgamento que pode definir as regras das redes sociais no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, e aí mais especificamente essa é uma tarefa do ministro Luiz Roberto Barroso, e portanto isso ganha um simbolismo importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem marcar o julgamento que vai ou pode definir as regras para a atuação das Big Techs aqui no Brasil, mais especificamente para as redes sociais. É o Marco Civil da Internet, onde o STF está analisando há quase 10 anos a eficácia de um artigo que isenta as redes sociais de responsabilidade no conteúdo que elas veiculam. Nos dias de hoje, onde você tem adolescente se automutilando no Discord, sem o conhecimento dos pais, porque está sendo ameaçada pelos outros integrantes da rede social, onde você tem 300 anúncios, ou seja, a Big Tech, a rede social, está ganhando dinheiro para veicular um golpe contra a pessoa que está acessando, que está usando. Isso no caso do INSS, tá? Ou seja, o aposentado já foi lesado e aí ele vai entrar lá no Instagram, tá lá um anúncio, o Instagram ganhou dinheiro para induzir o lesado a ser enganado novamente. Isso está num dado, está num processo feito pela Advocacia Geral da União. Voltando aqui, o que o Supremo vai discutir? Se as redes sociais são responsáveis pelo que elas colocam no ar, pelo que elas exibem para você. E quando se fala em responsabilidade, está se falando se ela pode ser acionada na justiça ou se ela é obrigada a controlar esse conteúdo, a fazer um filtro
desse conteúdo para não deixar que crime, ou seja, racismo, misoginia, questões legalmente, né, já estabelecidas como criminosas no Brasil, circulem sem qualquer tipo de controle. Mas é muita cara de pau, é muita cara de pau. Presta atenção, que tal vocês regulamentarem o sistema de telefonia? Afinal, eu tenho certeza que vocês já não aguentam mais receber ligação da porcaria do presídio, tentando te enfiar golpe. Afinal, alguém vai enfiar regulamentação do sistema de telefonia? Dizendo que responsável é a Claro, a Vivo, a TIM, a Oi? Não. Por quê? Porque ninguém fala de direita no sistema de telefonia. Vocês estão querendo censurar a direita. Olha o livro do Moraes. O Moraes falou. Agora você vem desmentir o Moraes? Para. Então, assim, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra brincadeira. Brincadeira melhor ainda. Vamos fazer o seguinte. O político que pega dinheiro público para fazer campanha, para entrar lá e te roubar. Vamos mandar esse cara para El Salvador? Vamos. Vamos mandar ele lá para El Salvador. Encarar ele como terrorista. Vamos. Aí vocês não querem, né? Ah, para. Vocês acham que a gente é trouxa? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui. Esse embate que está acontecendo sobre sanções ou não ao ministro Alexandre de Moraes está dando o que falar. Agora, né, o Metrópolis fez uma publicação. Deputada trumpista apoia a decisão de Marco Rubio e chama o Moraes de, abre aspas, tirano, fecha aspas. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, em sua conta no X, nessa quinta-feira, saiu em defesa do anúncio de uma nova política de restrição de vistos para autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices para censurar americanos, feito pelo secretário de Estado Marco Rubio nessa quarta-feira. Abre aspas. Eu apoio totalmente o secretário Marco Rubio na decisão do governo de negar vistos americanos a autoridades estrangeiras que silenciam americanos, escreveu a Maria Elvira Salazar, sem citar ninguém. Maria Elvira é autora de um projeto de lei nos Estados Unidos para estabelecer sanções contra autoridades fora do país que optem em regular as redes sociais ou adotar qualquer medida contra a difusão de desinformação, racismo ou ódio. Não é bem isso não. Tá? Não é bem isso não. Abre aspas. Que isso sirva de alerta para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes autoritários, como, agora ela fala, como Alexandre de Moraes do Brasil. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos, afirmou a Maria Elvira Salazar, deputada. Lembrando que ela é descendente de latinos, né? Salazar ainda reforçou que os dias em que os repressores usufruíam de nossa liberdade enquanto as negavam a outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defendemos em todos os lugares, inclusive no Brasil. Mas vamos lá. Vamos agora. Isso aqui eu tenho que ter calma para te explicar, porque isso aqui é difícil até de explicar isso para alguém, tá? Vamos lá. Você viu que o Eduardo Bolsonaro está fazendo aquilo que o Boulos, que a Gleisi Hoffmann fizeram, que é fazer denúncias internacionais contra a atuação do judiciário. Fizeram isso contra o Moro. E entre nós, o Moro também deu umas pedaladas ali muito feias, né? Deu umas vaciladas muito feias. E aí, justo, lícito, Boulos e Gleisi Hoffmann faziam denúncias contra ele. Agora o Eduardo Bolsonaro não pode. E aí o que acontece? O Paulo Gonet entra com uma ação dizendo que o Eduardo Bolsonaro não pode. Mudou o posicionamento dele, porque antes ele tinha dito que podia. Agora que o Marco Rubio falou, vou te pegar, ele fala que o Eduardo Bolsonaro está tentando contra a pátria e manda uma ação contra o Eduardo Bolsonaro para sancionar o Bolsonaro, pai. Os ministros do Supremo disseram que o Bolsonaro pode ter todos os seus bens confiscados porque ele mantém o Eduardo Bolsonaro lá fora do país. E aí você acha, não, isso já é absurdo demais. Já não dá para extrapolar mais do que isso. Dá. Sempre dá. Aqui é a casa da mãe Joana. Sempre dá. Presta atenção.
presta atenção com nós. Com o aval do Gonê, que é o Procurador-Geral da República, o líder do PT vai ajudar Moraes a investigar o Eduardo Bolsonaro. Não, peraí, você não entendeu. Você não entendeu isso aqui? Eu vou ter que te explicar de uma maneira mais simples. Vamos dizer que você gostava de desenho animado, né? Você lembra do He-Man? É como se o He-Man fosse condenado num tribunal, onde quem te acusa é o esqueleto. Não. É o Hordak, o inimigo da She-Ra, que era irmã do He-Man. Você lembra disso? Eu assisti isso muito, né? E aí, quem vai ajudar o Hordak a processar o He-Man é o esqueleto. Ou seja, você convida o seu arqui-inimigo, né? Para ajudar no processo contra o cara que você quer pegar. É mais ou menos você falar o seguinte: ô Alexandre de Moraes, o Lula, já tá acontecendo, né? Mas é como se você oficializasse: ô Alexandre de Moraes, o Lula vai redigir a sentença pra você. Então, daqui a pouco ninguém duvida que isso possa acontecer. É pra acabar o piqui do Goiás, né? Como a gente diz em Goiás. Matéria da Gazeta do Povo. O inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar nas tratativas que Eduardo Bolsonaro faz para os Estados Unidos aplicarem sanções ao ministro Alexandre de Moraes terá um componente incomum em investigações. Contará com o auxílio de um ferrenho adversário político do deputado, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias. No pedido de abertura do inquérito, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, registrou que recebeu do petista uma representação criminal em que acusa Eduardo Bolsonaro de cometer os mesmos crimes que serão investigados nos inquéritos. Depois, Gonet pediu que a Polícia Federal ouça o Lindenberg e receba dele documentos relevantes para o caso. O Procurador-Geral sugeriu que o petista forneça requerimentos que tenha feito contra Eduardo Bolsonaro em órgãos de controle na Câmara, em que haja denunciado a impropriedade da conduta, em que disso indique outros elementos concretos da ação que possua relevantes argumentos para apuração agora requerida. Resumindo, escuta o arqui-inimigo do menino para ver se a gente acha um bom argumento para condenar ele. E aí, já pensou em ver isso dentro de um Estado democrático de direito? Difícil, né? E aí, pessoal, olha quem tá de volta. Bruno Bianco, quem lembra dele, né? Bruno Bianco, eu lembro, né? Tinha umas piadinhas jocosas contra ele que o pessoal usava do Bruno Bianco, né? Mas vamos lá. Bolsonaro questionou se, abre aspas, houve problemas nas eleições de 2022 após a vitória de Lula, diz o AGU. Ou seja, o AGU aqui disse que o Bolsonaro queria mesmo saber se tinha problema nas urnas ou não, afinal ele questionou as urnas. Mas vamos ler o texto? Vou ter que colocar o texto para você. O ex-advogado da União da gestão de Jair Bolsonaro, Bruno Bianco, afirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente questionou sobre a possibilidade de reverter os resultados nas urnas das eleições de 2022. Golpista, safado. Calma, lê mais. Abre aspas. Houve uma reunião. Ele, Bolsonaro, perguntou se eu tinha visto algum problema. E eu disse que as eleições correram de forma legal. Tinha uma comissão acompanhando, que foi transparente. Na minha frente, o presidente se deu por satisfeito. Ué. Se ele perguntou, e aí, você acha que teve algum rolo? Ele falou, não teve não. Ele falou, então tá bom, né? Então é sumir. Fazer o quê? Deu para você entender que a cada momento que passa, né, os argumentos, as narrativas vão se enfraquecendo? Vamos lá, só para você ter uma noção, eles estão falando em golpe, né, contra o Bolsonaro. Tem um caso muito, vamos dizer assim, emblemático em Brasília, e eu tô falando do caso Eduardo Campos. Lembra do Eduardo Campos? Pois é. Olha a matéria que saiu hoje na Folha de Pernambuco. Esse Eduardo Campos, né, ia vencer as eleições, o PT ia perder as eleições fácil para ele, porque ele tinha uma aceitação muito boa e de repente o avião caiu, né?
Dilma colocou o ABIN para espionar o Eduardo, revela presidente do PSB. Olha que loucura. Carlos Siqueira foi entrevistado pelo jornalista Magno Martins para o podcast Direto de Brasília. Olha que doideira. Em vias de deixar a presidência nacional do PSB, né, após 11 anos e 7 meses, o pernambucano Carlos Siqueira entregará o posto ao prefeito de Recife, o filho do Eduardo Campos, o João Campos, né? Em meio a tensas relações entre o partido e o PT. Lá, eles estão querendo fechar fora do PT, estão pensando em apoiar o Bolsonaro contra o PT. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, apresentado por Magno Martins, o dirigente fez um balanço da sua gestão, criticou erros políticos do presidente Lula e fez uma grave denúncia sobre o período em que Eduardo Campos, pai de João, ainda costurava sua pré-candidatura nacional, interrompida por um acidente aéreo em 2014. Abre aspas. Ele sofreu muitas ameaças. A pré-candidatura saiu a fórceps. Dilma interferiu tanto que botou até um agente da ABIN lá. Vivi tudo aquilo intensamente. Sei o quanto foi difícil. Passamos dificuldades políticas muito grandes, insufladas por Dilma e por gente do PT. Disparou Siqueira, que assumirá a Fundação João Mangabeira na nova diretoria socialista. Rapaz, você tem noção do tamanho disso aqui? Jornal nenhum está falando isso aqui. Jornal nenhum está levantando isso aqui. Se vocês estão falando de golpe aí, golpe de Estado, imagina, né? Você vê que estava sendo utilizada a ABIN contra opositor político. Tiraria Dilma Rousseff lá em 2014. Vocês viram? Deu para entender como é que é o jogo? Continua, hein? Vamos para cima. Pessoal, tem um caso que está se tornando o calcanhar de Aquiles do Haddad. Chama-se IOF. Até a Globo já bateu de frente com o governo Lula aqui e falou, acabou. O Daniel Souza, que é economista, ele falou, gente, a economia não gosta de surpresa e o Haddad está enfiando surpresa com esse IOF aí. Escuta. Eu acho um aspecto que a gente não pode perder de vista, as medidas anunciadas pelo governo são ruins. IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. E você está falando de um aumento muito importante do IOF em atividades econômicas como crédito, impacta também captações de recursos de previdência privada, movimentos de capitais, aí o governo teve até algum recuo nesse sentido, e uma medida de surpresa. O governo não combinou com ninguém, não avisou ninguém, quando anunciou, a medida já estava valendo. Eu lembro quando o Plano Real foi lançado lá nos anos 90, a primeira coisa que foi dita foi: acabaram as surpresas. Todas as medidas que nós anunciarmos serão anunciadas com antecedência. Economia não gosta de surpresa. Porque aí fica um clima que é o seguinte, será que o governo vai anunciar alguma medida hoje que já está valendo e eu vou ser pego de surpresa? Como é que eu vou precificar isso? Como é que eu vou me preparar para essas mudanças que acabam acontecendo a toque de caixa? Então, esse aspecto me parece super importante e, em parte, explica uma reação muito negativa dos meios econômicos. E, claro, se o Congresso foi alijado do processo, ele também se sente ali esvaziado e reage muito mal nesse sentido. Ele trouxe informações importantes. A primeira, o governo não sabe nem o que está fazendo. Segunda, é um imposto regulatório e não arrecadatório. O governo está usando um mecanismo que é de controle para arrecadar dinheiro porque está gastando como se não houvesse amanhã. Terceiro, não conversou com o mercado e o mercado tem sede de sangue quando mexe no bolso dele. Quarto, tira toda e qualquer segurança jurídica do país, uma vez que você vai fazer um investimento. De repente você faz uma projeção de lucro. Eu vou pôr o meu dinheiro ali, porque o meu lucro vai ser X. De repente vem um imposto e o meu lucro é menos 3X, ou vou ter prejuízo. Quem vai investir num país tupiniquim como esse? Esse é o retrato e o reflexo do PT. E não sou eu que estou falando. Tá aí na Globo News aí. Eles estão falando. Agora, vamos observar um pouquinho. Tem gente saindo lá das catacumbas do inferno agora que ajudaram a derrubar a Dilma Rousseff e a gente vai ser grato por isso pelo resto da vida, mas que agora estão voltando de olho no Lula. E espero que façam o seu trabalho muito bem feito também. Presidente da Fiesp ataca o aumento do IOF. Vamos te combater fortemente. Te combater não, o de ti é meu, viu? Vamos combater fortemente.
O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, Josué Gomes da Silva, deixou claro, nessa terça-feira, que a entidade se opõe ao aumento de alíquotas do Imposto de Operações Financeiras anunciado na semana passada pela equipe econômica do governo do presidente Lula. O que aconteceu? A Fiesp falou, não quero isso. Tá, Sandro? O que é Fiesp? A Fiesp é a indústria e o comércio de São Paulo, que são as mais fortes do país, e que lá no impeachment da Dilma, a Dilma criou a chamada Agenda Fiesp. Não agradou, a própria Fiesp se voltou contra ela e o mercado falou, eu apoio formalmente o impeachment da Dilma Rousseff. A decisão segue uma pesquisa interna. A maioria dos empresários do Brasil e o presidente da Fiesp apoia, né, a derrubada da Dilma. Lembrando que ele era afiliado ao PMDB, que era do partido do Temer. Ou seja, lembra do que eu acabei de colocar agora do João Campos? Sim. O PSB, que é do vice do Lula, já não está muito feliz com o Lula. O pessoal lá da Fiesp já não está muito feliz com o Lula. E eles já conseguiram derrubar o Lula uma vez. Nada me assusta se o Lula tomar outro impeachment daqui para lá. Aí vamos observar a matéria do Globo aqui. O Haddad tenta convencer o Congresso a manter a alta do IOF, com alerta de apagão da máquina pública. O governo do presidente Lula tem tentado manter de pé o decreto que elevou o imposto sobre as operações financeiras, argumentando junto ao Congresso Nacional que se derrubar, o Brasil vai entrar em colapso financeiro, porque eles estão gastando demais. Então, cara, para onde que esse dinheiro está indo? Ninguém sabe, ninguém viu, porque nada de política pública melhorou, não é? Vocês viram aqui o Randolfo Rodrigues? O Randolfo Rodrigues falou, gente, nós vamos ter falou chique, shoot down. Repete, shoot down. O que é? Quebrar. Vamos quebrar o Brasil. O ministro da Fazenda disse qual é a consequência se não tiver uma medida fiscal. Não, a consequência é para o Brasil, não é só para a emenda parlamentar. É para o Brasil. A consequência é o shutdown, é o colapso das ações de governo, incluindo o Congresso e tudo. É o colapso do Brasil. Vem cá. O Lula faz caquinha, faz merda, arrebenta a economia e agora a culpa é do Congresso. Se o Congresso não aceitar enfiar mais imposto em você, tem coisa errada nessa história. Vamos parar para pensar, companheiro. Tem coisa errada nessa história, sim. E aí, olha aqui. Mota discute IOF com líderes. E Centrão já crava a derrubada do decreto. O Centrão falou, tô nem aí se vocês vão quebrar. Se virem. Eu, Congresso, tô recebendo pressão da minha base, tô recebendo pressão porque quem vai pra rua pedir voto sou eu, deputado, sou eu, senador. Tô recebendo pressão porque os empresários estão falando, eu não te apoio. Você aumentou imposto contra mim, eu não te apoio, não. Você não me defendeu. Então, o que acontece? O Centrão está partindo para cima. Partindo para cima como se não houvesse amanhã. E o Hugo Mota falou, já é dado como certo a derrubada do decreto. O que mesmo que o Haddad e o Randolfo falaram? Se o decreto cair, o Brasil quebrou. Simples assim. E aí, será que não é só isso que a Fiesp está esperando, não? Quebra logo e tira o Lula? Vamos lá. A Câmara pressiona o governo e ameaça derrubar o decreto do IOF. A sociedade não aguenta mais aumento de imposto. Essas são as vozes das ruas. Essas são as vozes dos empresários. O brasileiro não aguenta mais. E aí, parece que é uma coisa só do Mota, né? O Alcolumbre já falou que não vai aceitar esse decreto de pé. Veio junto com o Mota e falou, se vira. Eu te dou 10 dias para este decreto acabar. 10 dias. Matéria do Poder 360. Alcolumbre e Mota dão prazo de 10 dias para Haddad revogar o decreto do IOF. Se não revogar, o Congresso derruba. E aí o Lula, bonitão da carochinha, já falou, não, se vocês derrubarem, eu quero dinheiro. Eu vou tirar a emenda de vocês, eu vou lascar com vocês, para variar, e ainda, né, vou mandar para o STF
e vai derrubar vocês. E aí o jogo fica interessante, porque o Davi Alcolumbre falou que se o Lula fizer isso, rachou, acabou, já era. Vai partir para cima do governo Lula. Meu irmão, eu tô vendo o Centrão se movimentando para repetir 2026. Não sei. Assim, é que qualquer coisa pode acontecer, mas será que só o STF dá conta de segurar o governo Lula de pé? Não sei. Não sei. Tô acompanhando, tô pagando para ver o que vai rolar no meio dessa história toda. E aí, para encerrar aqui, né, a última matéria, vamos falar de Bukele. Ou Bukele Why. Você vai entender o porquê. Rapaz, enquanto a segurança pública no Brasil tá uma jossa, o governador Romeu Zema tá usando o mesmo discurso do Bukele. E aí, foi para El Salvador para estudar o que está sendo feito lá e disse que vai querer implementar essas medidas aqui no Brasil. Escuta o que ele falou aqui. O Brasil está cansado da violência, dos crimes, e eu e o nosso secretário de Segurança Pública acabamos aqui de conversarmos aqui com parlamentares da Assembleia Legislativa de El Salvador, que é o país que mais avançou no combate à violência nos últimos anos. Reduziu o número de crimes e homicídios em mais de 99%. Isso porque houve vontade política, não é isso? Verdade. Vontade política, mudança legislativa, o judiciário apoiando. Então esse conjunto de fatores fez com que aqui a violência caísse drasticamente. É isso. Exemplos bons não faltam. É só querer fazer e coragem. O Zema falou tudo. Exemplo bom não falta, não. Falta é boa vontade da classe política em fazer isso, né? É isso que tá faltando. E aí? Ah, cara, eu já passei do tempo aqui mesmo, já deu 31 minutos, eu não tô nem aí, não. Vamos continuar o jogo aqui. Olha o que tá rolando aqui no Brasil. Não vou nem mudar, né? A Rússia tá pressionando o Brasil. É, esse Brasil baronil que você conhece. A Rússia tá pressionando o Brasil para dar apoio militar na guerra contra a Ucrânia. Não, você não entendeu. Ele tá querendo apoio. E aí, a gente não sabe o tipo de apoio. Se é só uma fala do Lula contra o Zelensky, ou se é para mandar soldados do Brasil a favor do Zelensky. A gente não sabe. Sei que o chanceler russo, que é o Sergei Lavrov, reuniu com o Celso Amorim lá em Moscou. Na hora que o Brasil e os Estados Unidos estão, batendo de frente a frente. Você tem noção dessa loucura? E aí, o que a Rússia está cobrando? Ajuda. Que tipo de ajuda? Ninguém sabe. Não bastasse isso, enquanto o Brasil está batendo de frente com os Estados Unidos por causa da Rússia, tem outro aliado que o Brasil também vem aliando, né, contra os Estados Unidos. Irã. Essa matéria da Infobay, da Argentina. Irã ganha influência no Brasil. O grupo terrorista Hezbollah se expande e encontra mais apoio nas universidades. Ali Abbasi, diretor da Universidade Iraniana de Al-Mustafa, está atualmente em visita ao Brasil. A universidade foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2020 e, posteriormente, pelo Canadá por hospedar e treinar milícias xiitas, paquistanesas e afegãs na Síria. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a Universidade Al-Mustafa atua como uma rede internacional de recrutamento para a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que restringe as operações terroristas do Irã no exterior, segundo o portal Infobay, e auxilia grupos terroristas. Para que o Brasil está fazendo ligação com esses caras? E aí você acha, não, já chegamos ao limite do impossível aqui, né? O Lula está deixando a influência iraniana aqui no Brasil mais forte. E aí você não pode esquecer do Alckmin, do lado do líder do Hamas, lá na posse do presidente iraniano, onde só tinha terrorista. Você esqueceu disso? Circulou em todos os jornais. E aí você fala, não, chegamos ao nível máximo, ao auge, né, do absurdo. Agora chegou. Matéria do Metrópolis. O Brasil contraria os Estados Unidos e apoia o enriquecimento de urânio pelo Irã. Armas nucleares. O governo do Brasil expressou apoio ao enriquecimento de urânio e uso da energia nuclear pacífica por parte do Irã.
pacífica, né? Vai, sei. Em meio ao impasse entre o país persa e os Estados Unidos. Os dois países tentaram chegar a um acordo que busca impedir Teherã de construir uma arma de destruição em massa em troca do alívio de sanções econômicas. O posicionamento brasileiro foi expresso pelo assessor especial de assuntos internacionais da presidência, o Celso Amorim. É o que está lá na Rússia agora. Deu para você entender o tamanho do buraco? Passou, teve acordo com o Irã, falou que vai apoiar o Irã fazer enriquecimento de urânio para construir, segundo eles, pacificamente, armas nucleares, e depois vai para a Rússia, e a Rússia pressiona o Brasil para dar ajuda militar ou qualquer tipo de ajuda contra a Ucrânia. Você tem noção do tamanho do buraco que está acontecendo, né, e que o Brasil está enfiando ali? O chiqueiro que o Brasil está entrando? Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, tá feio, tá feio, tá feio, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado pelo apoio, né? Acho que aqui eu fui acelerado demais, né? Mas tá bom. Eu precisava explicar pra vocês, até porque passou do ponto aqui, do timing do vídeo. Mas é isso, cara. A loucura que tá chegando no Brasil é essa. Os caras só estão embrenhando uma amizade ruim, né? Só o lado errado. Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. E aí você esperar o quê desse país? Tá foda. Desculpa aí o palavrão. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.